Muito bem, lição número 7, a parte de quinta-feira, falando sobre a questão de Ló em Sodoma. Depois que Deus conversou com Abraão, fez ali a ratificação da aliança, falou da circuncisão, Deus agora resolveu mudar os planos. Ele estava com Ló, eram 3 pessoas, um deles era o próprio Jesus Cristo e os outros 2 eram 2 anjos, e então o texto diz que Abraão percebeu pelo olhar daquelas pessoas que eles estavam indo para Sodoma. E diz o texto que Deus resolveu ocultar de Abraão que estava indo destruir Sodoma. Mas Abraão percebeu. E logicamente, quando nós entendemos aquilo que Abraão fez, nós assim chegamos a pensar como Abraão se tornou um intercessor. Toda pessoa a quem Deus confere grandes assim virtudes, grandes bênçãos, Deus também confere grandes responsabilidades. Abraão, no caso, ele foi escolhido para ser o pai de uma grande nação. E foi ungido como profeta também. Um profeta que deveria zelar pelos seus, tanto familiares, como seus agregados e até mesmo com os estranhos. Basta ver a forma como Abraão se dedicou para atender aquelas 3 pessoas que apareceram ali no meio do deserto e conversando com Abraão. E Abraão, então, insistiu com eles para que eles pudessem ficar. Na verdade, eram 3 pessoas, 2 eram anjos e um era o próprio Jesus Cristo, como disse Ellen White. Um era, senão, o próprio Cristo. Tanto que quando os 2 anjos foram para Sodoma, Jesus não os acompanhou. Eles eram 3 e diz que o texto diz que 2 foram para Sodoma. Abraão era um homem que tinha uma perspicácia muito grande. E por isso, quando ele descobriu que os 3 iam para Sodoma, ele resolveu fazer algo assim que ele já estava acostumado a fazer, interceder. Abraão desempenhou um papel muito importante dentro assim da magnitude das vidas das famílias que estavam com ele. Por exemplo, quando Abraão ele permitiu a Ló escolher qual é o lado que ele queria assim habitar, por causa da briga entre os pastores, havia muitas ovelhas e gado. Mesmo Abraão e mesmo Ló, eles tinham mais de 300 empregados. E obviamente que uma hora isso ia dar um atrito. E aconteceu. Aconteceram vários atritos. Então o próprio Abraão disse para Ló, nós não podemos ficar juntos. É muita gente, vamos acabar brigando, eles também vão acabar se matando. Fala o seguinte, eu te dou a oportunidade, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema. Diz que Ló, ele colocou os olhos na campina do Jordão. Diz que era uma planície, era um lugar maravilhoso, reto. E diz que a grama, a relva era maravilhosa. Diz que era como o jardim do Senhor. E então, como o jardim do Éden. Então Ló disse, eu quero aquela parte, tio. Quer dizer, ele deveria ter dito para o tio, por favor, escolhe o senhor, tá? O senhor tem a preferência. Mas Ló era um pouco ganancioso. E ele sabia que lá na frente havia 2 grandes cidades, Sodoma e Gomorra. Ele resolveu então tomar então este atalho para estar depois em Sodoma e Gomorra. E Abraão não ficou ressentido com a situação, porque Ló escolheu a terra. Mas quando Abraão se virou, Deus é que escolheu a terra e deu para Abraão. Disse, Abraão, pode percorrer e pode olhar. Tudo que você percorrer e olhar vai ser assim da sua descendência. Você vai ter essa terra. Eu estou dando ela para você. Você agora é o rei dessa terra. E Deus então estava colocando de forma autoritária, ou seja, com autorização, com autoridade. Ele estava dando essa autoridade para Abraão. Você agora é o dono dessa terra. E Abraão então resolveu ficar naquela terra. Por isso que Abraão ele ficou feliz com aquele que Deus lhe concedera. Então agora, na hora que os anjos foram partir, aqui Abraão descobriu qual era a segunda missão. A primeira missão era vir até Abraão para falar sobre o filho que iria nascer. A confirmação da promessa. Agora, a segunda missão daqueles 3 seres, ir até Sodoma para então executar um juízo divino, porque a iniquidade e o pecado se tornou insustentável diante de Deus. E diz a Bíblia que eles foram até lá. E a pergunta número 5 diz o seguinte, como a aliança feita com Deus e a função profética de Abraão, como
aconteceu, isso tornou Abraão responsável por Ló diante de Deus. Ele tinha uma função, ele era um profeta do Senhor. Agora, ele descobriu que Sodoma e Gomorra seriam destruídas e o sobrinho dele estava lá dentro. Abraão não guardava mágoa de ninguém. E ele então intercedeu diante do Senhor. Vamos ver o texto de Gênesis 18, 19, de 16 a 33, resumido, diz o seguinte: Abraão intercede. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, caminhando. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram para o lado de Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da presença do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo junto com o ímpio? Quando ele descobriu que haveria uma destruição, Abraão disse: destruirás também o justo junto com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também a cidade ou pouparás o lugar? E Deus disse: por causa dos 50 eu pouparei o lugar. Então disse o Senhor: se houver na cidade 50 eu pouparei por amor a essa pessoa. Disse mais Abraão: ora, não se ire o Senhor ainda mais uma vez, eu quero perguntar: se porventura existirem na cidade apenas 10 justos, o Senhor vai destruir? E Deus diz assim: não destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão. E Abraão tornou-se para o seu lugar. Agora, veja Gênesis 19, de 1 em diante, diz assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta da cidade de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se e foi ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite. Lavai vossos pés, comei alguma coisa, e de madrugada vós vos levantareis e ireis o vosso caminho. E porfiou muito com eles, insistiu, e os anjos vieram com ele e entraram em sua casa. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta tu e tua mulher e toma as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças junto com a injustiça dessa cidade. E aconteceu que, tirando os anjos eles para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, escapa para o monte, para que não pereças. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu, e destruiu aquelas cidades e todos os moradores daquela cidade. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E aconteceu que, destruindo Deus Sodoma e Gomorra, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Então a pergunta é, diante da sua obrigação profética: o que Abraão fez para salvar Ló? A resposta: Abraão não foi apenas alguém chamado para ser o pai da nação israelita. Ele foi chamado para ser profeta e para interceder pelos pecadores. Ele conversou com Deus sobre Ló e tinha certeza que o Senhor salvaria seu sobrinho, e assim aconteceu. Quando Abraão perguntou para Deus se houver 50 justos na cidade, Deus vai destruir a cidade. Abraão imaginava que, pelo tempo que Ló estava morando em Sodoma, com certeza ele já havia testemunhado de Deus, já havia erigido o altar, já havia dado graças a Deus, e com certeza pessoas já estavam servindo a Deus também. A casa de Abraão foi assim, havia mais de 300, só homens valentes tinha 300 que pegavam em arma. Imagine os outros, eles tinham as famílias também. Era muita gente, quase 600 pessoas. Então Abraão pensou: Ló, com certeza, tem os empregados que servem a Deus, com certeza, tem pessoas que ele já testemunhou, e por isso que Ló perguntou: se houver 50, Senhor? Abraão estava pensando em Ló e naqueles a quem ele havia influenciado. Deus disse: não vou destruir. E Abraão foi baixando a quantidade. 50, 40, 30, 20, e finalmente disse 10. Pelo menos 10. Abraão disse: Ló e sua esposa, 2, as 2 filhas são 4, os 2 genros são 6, pelo menos mais 4 filhos são 10 pessoas. Pelo menos Deus vai salvar Ló e toda a sua família. Mas os genros não quiseram vir. Caçoaram dos anjos.
aqueles homens da cidade foram, assim, homens cruéis, pecadores, que queriam abusar, violentar os anjos. E então os anjos tiveram que aplicar uma cegueira naqueles homens para que Ló pudesse, assim, se preparar para sair daquela cidade. A última chance havia chegado para Sodoma e Gomorra. Imagine, aquela era a última noite daquela cidade. Depois dali não haveria mais salvação. Como foi no dilúvio, aqueles homens tinham chance de se arrepender, mas foram cruéis até o último momento. A última noite foi uma noite, assim, de muita, eu dizia, de muita... As pessoas ficaram preocupadas, Ló ficou preocupado, eles não sabiam o que fazer, nem dormiram aquela noite. Com certeza os anjos insistiram com Ló, fala com seus genros, e Ló então não conseguiu convencer os genros. E então os dois anjos com as 4 mãos ocupadas saíram, um anjo segurando Ló e sua esposa pelas 2 mãos, e o outro anjo com as 2 filhas. 2 anjos com as 4 mãos ocupadas para salvar Ló e sua família. E no meio do trajeto, a esposa de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ló perdeu ali toda a sua riqueza. Pensou que iria ter vantagem indo para Sodoma, perdeu sua riqueza, perdeu seus empregados, perdeu seus genros, perdeu sua esposa e perdeu até a própria paz de espírito. Que pena que a escolha de Ló foi uma escolha fatídica, foi uma escolha com prejuízo de todas as formas. Por isso, nós temos que pensar bem em nossas escolhas. Muitas vezes nós escolhemos algo que não é para o nosso bem. E Deus nos dá a chance de, assim, estarmos revendo nossas escolhas para que nós possamos ter felicidade, bênção e salvação. Um crente chegou ao céu e encontrou ali, ele sonhou. Esse crente sonhou que chegou ao céu. Encontrou ali uma sala com muitas prateleiras e viu vários pacotes com o nome dele. Ele perguntou para o anjo, mas o que são isso aqui? São presentes de Deus para você? E o crente perguntou, mas eu nunca recebi esses presentes, por que estão aqui? E então o anjo disse, é porque você precisava pedir. Você nunca pediu nada a Deus, então os seus presentes estão guardados aqui. Ele acordou pensando, puxa, eu tenho orado muito pouco a Deus. Tenho pedido pouco e agradecido pouco. Passou a mudar a sua vida para ter uma vida de comunhão com Deus. Ló nunca pediu nada a Deus. Foi um homem independente. Vê que Ló não erigiu nenhum altar. A Bíblia não fala que Ló fez nenhum altar ao Senhor. Mas a Bíblia fala que Abraão, tão logo Ló se separou dele, erigiu um altar ao Senhor de gratidão, tanto pela notícia do nascimento de Isaque, ou seja, da gravidez de Sara, como assim pela vida do seu sobrinho que estava indo para Sodoma. Abraão tinha uma vida de santificação diante do Senhor. Por isso, disse Charles Spurgeon o seguinte, para nós deve ser um hábito, tanto agradecer quanto pedir a Deus. Que nós possamos, então, ter essa prática, esse costume de estarmos pedindo ao Senhor aquilo que precisamos, estarmos agradecendo ao Senhor aquilo que recebemos como bênção. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção no nosso coração e que o que aconteceu com Ló não aconteça conosco. Por isso devemos nos preparar e escolher sempre a boa parte, que é estar ao lado do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ló não escolheu bem. Queremos escolher bem, Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude em nossas escolhas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. E divulgue nosso trabalho. É importante você compartilhar para outras pessoas. As pessoas que não são inscritas no YouTube, entra lá, se inscreve, ativa o sininho para receber sempre a lição quando nós estivermos publicando. E então coloque o seu like, seu joinha dizendo gostei. Deus abençoe você. Deus fique com você esse dia de quinta-feira. Amém.